juntos somos mais fortes e chegaremos mais longe em Cristo Jesus. Aleluias! Glórias a Deus. Gênesis capítulo de número 31, verso de número 3, todos têm? Amém. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Aleluias! Toma o teu assento, por gentileza. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos nessa campanha e o nosso intuito aqui é entendermos, compreendermos essa caminhada cristã. É muito importante nós entendermos que existem coisas do passado que podemos trazer à memória, coisas que são favoráveis, trazer à memória aquilo que nos dá esperança para seguir prosseguindo. Mas também sabemos que existem coisas que não vale a pena trazermos à tona, trazer a realidade, ficarmos lembrando de situações que aconteceu no passado e que não contribui nada hoje com a minha vida. Eu preciso ter a maturidade, o entendimento de deixar isso aonde está, de sermos curados diante dessa situação, para não ficarmos olhando para trás todo o tempo, porque não há possibilidade de seguirmos caminhar, ou de quem está em uma viagem ficar todo o tempo olhando para trás. Nós precisamos olhar para o novo de Deus. Nós precisamos entender que Deus tem coisas novas para nós, e para isso eu preciso me desprender das coisas do passado. Eu preciso entender que nessa bagagem, nessa minha caminhada cristã, é normal, sim, é normal carregarmos algumas coisas e nos apegarmos a elas. Mas eu estou te chamando nessa noite para entender que é necessário você fazer uma autoavaliação, é necessário você dar uma olhada nessa bagagem, para você começar a eliminar algumas coisas que estão te atrapalhando. Algumas coisas que precisam ficar para trás. Algumas coisas que precisam dar lugar para o novo de Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluias! Quando nós ficamos olhando para trás, nós podemos cometer o erro que a mulher de Ló cometeu. A irmã Marinês esteve ministrando isso no culto de oração, que a mulher de Ló, ela estava muito apegada a Sodoma e Gomorra. Ela estava muito apegada àquilo que ela havia conquistado ali junto com Ló, junto com suas filhas. Só que o Senhor disse, enviando o anjo ali, disse a eles: olha, não olhe para trás, se desprenda dessas coisas, abra mão dessas coisas que estão ficando para trás. Por quê? Porque o Senhor vai entrar com juízo sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram as Campinas, era um lugar extraordinário, era um lugar muito lindo, era uma grande metrópole, só que pervertida. Existem coisas no nosso passado, existem situações que nós já vivemos lá atrás, que precisa ser destruído pelo Eterno. Diga glória a Deus por isso. Aleluias. E quando eu falo de lembrança, então, são coisas que você, na verdade, vai lembrar, mas você não vai mais ser perturbado ou cobrado por aquilo que aconteceu lá atrás. Aleluias. Você já foi perdoado pelo Senhor. Diga glória a Deus por isso. Há muitas pessoas que andam se sentindo culpadas por situações que aconteceram lá atrás, que não se perdoam por algo que fizeram, por algo que aconteceu. E eu estou aqui nessa noite dizendo: o Senhor já liberou uma palavra dizendo que você está liberto, você está, aleluias, livre desse peso, livre desse jugo, e você precisa andar como um livre nessa noite. Sair daqui nessa noite entendendo isso, sem peso, sem culpa sobre a tua vida.
O mundo quer nos culpar todo o tempo. As situações querem nos culpar de todo o tempo. O inimigo quer nos culpar de N coisas. Ele é alguém que está ali acusando todo o tempo. Isso, compreender isso, que o Senhor, aleluia, Ele tem um novo para as nossas vidas, aleluias. Amados, diante desse texto que nós lemos, que fala de uma família, não existe famílias perfeitas. Não existe. E nós encontramos isso na Bíblia. Essa família que eu quero falar nessa noite com vocês é a família de Isaac. Isaac, Rebeca. Gênesis capítulo de número 25. Tiveram 2 filhos. O primogênito, Esaú. O segundo, que nasceu segurando no calcanhar do seu irmão, é Jacó. Uma família cheia de promessas, não diferente de você. Uma família que Deus olhou e escolheu para ser uma bênção. Mas nós sabemos muito bem que o homem, o ser humano, ele é complicado. Ele é difícil. Ele tem os seus pensamentos, suas ideias, e às vezes ele não consegue obedecer ou esperar o plano de Deus. A promessa se cumprir. Gênesis 25 vai falar que essa família, ela está ali com um propósito. O nascimento de Esaú e de Jacó é um nascimento que já foi mencionado por Deus, dizendo que o maior serviria o menor. Uma promessa. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus precisa da nossa obediência. Deus espera que nós venhamos ter a paciência necessária para esperar o cumprimento das promessas. Porém, Deus é especialista em consertar os nossos erros. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Amém? Deus é especialista porque nós erramos. Nós nos apegamos com coisas lá atrás. Eu acredito que você já cometeu erros, como eu lá atrás. Fizemos algumas coisas que não deveríamos ter feito. E graças a Deus que Deus mudou a nossa história. Aleluia por isso. Deus nos deu uma outra oportunidade, uma outra chance. Você nasceu no seio de uma família, e nessa família certamente teve alguns problemas, algumas discussões, algumas situações. Aconteceu. Porque não há família perfeita. E a família de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó é essa família. A família que Deus escolheu, mas com problemas. Gênesis 25 vai dizer que Isaac amava Esaú, porque Esaú gostava de caça. Mas Rebeca amava Jacó. Nós já estamos encontrando aqui um erro, um problema no seio dessa família. Porque está havendo ali um conflito, uma situação que não deve existir no meio de uma família. Rebeca gosta de Jacó porque ele é um rapaz simples, um rapaz caseiro. Só que Isaac gosta de Esaú, porque ele é de caça. Então a gente encontra aqui situações que começam a ser gerada no seio dessa família, em que o inimigo começa a trabalhar no seio dessa família, trazendo um certo partidarismo dentro dela. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Porque não tem filho preferido, todos são amados. Nós precisamos tomar esse cuidado. Então a gente vai olhando aqui, que nesse capítulo 25, permita-me falar com você um pouco sobre isso,
para lembrar você do acontecimento dessa família, no mesmo capítulo 25, você vai encontrar o que? Jacó fazendo um negócio com Esaú acerca da primogenitura. Esaú, ele vai menosprezar, não vai dar o devido valor à primogenitura. Esaú chega ali cansado um dia e com fome, dizendo: olha, eu vou morrer, eu preciso comer, eu preciso me alimentar. E Jacó está ali preparado com uma sopa de lentilha e diz para ele: olha, eu posso matar a tua fome. Me vende a tua primogenitura e eu te dou essa sopa de lentilha. Esaú aceita. Esaú aceita. Isso não deveria existir entre uma família, mas existiu. Por quê? Porque não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Os problemas surgem. Você com seu irmão, a irmã, alguma situação já aconteceu. O pastor Fernando já mencionou aqui algumas situações quando ele aceitou Jesus, e sempre existiu situações. E no capítulo 27, Isaac está já com a idade avançada, Rogério. Deixa eu correr aqui com a história. Isaac está com a idade avançada. Ele chama Esaú, filho primogênito, e vai dizer para ele: olha, prepara um guisado para mim. Prepara uma caça, vai ao campo, prepara uma caça, prepara tudo e traz, porque eu quero me alimentar desse guisado e eu quero já liberar a bênção que eu tenho sobre a tua vida, Esaú. Escute isso. Esaú, então, ele sai ao campo para caçar o animal, para fazer a vontade do pai Isaac. Só que no capítulo 27 você vai perceber que Rebeca está perto da tenda ouvindo a conversa. Ela está ouvindo o que Isaac está falando para Esaú. Você vai entender o que eu quero, onde eu quero chegar nessa noite. Rebeca, ela ouve aquilo, corre para Jacó e induz Jacó a enganar o pai. Ela induz, e veja bem, às vezes nós falamos muito, foi Jacó que produziu tudo isso. Não, Rebeca, do capítulo 27 de Gênesis, do verso 1 ao verso 46, essa história, esse contexto que eu estou narrando para você está ali. Rebeca corre e diz: Jacó, seu pai vai abençoar Esaú, seu pai já está velho, já não está enxergando, já não muito bem, já não está conseguindo detectar quem é quem. Então nós vamos aqui preparar algo aqui, nós vamos enganá-lo. Não foi Jacó que teve a ideia. Você pode ler o texto. Foi Rebeca que teve a ideia. E assim ela vai fazer. Jacó chega a dizer a ela: mãe, Esaú é muito peludo, nós somos diferentes, somos gêmeos, mas somos diferentes. Não se preocupa, eu preparo tudo, eu organizo tudo. Existem situações, irmãos, que surgem, equívocos, situações que acontecem. E Rebeca, ela prepara o guisado, prepara tudo, veste Jacó com as roupas de Esaú, coloca pelos de animal nos braços dele, no pescoço dele, porque ela já havia pensado em tudo, preparado tudo. Chega diante de Isaac, e a conversa que tem, e é: meu filho, você chegou tão rápido. Observe isso, o raciocínio, o que está escrito ali. Você andou rápido, já está pronto o guisado? Sim, o Senhor preparou isso para nós. Escute isso. O Senhor, a mentira está por trás. A mentira está presente.
O engano está presente. O Senhor preparou. Está aqui, se alimente, come. E Isaac vai dizer: você está com a voz de Jacó. É você mesmo, Esaú? E ele vai dizer: sou eu, Esaú. Mas a voz é de Jacó. Não, mas sou eu, Esaú. Isaac se alimenta e depois chega para Jacó e diz: chegue perto de mim. Chega para Esaú e diz: chega perto de mim. Para dizer: é você mesmo, meu filho. Ele põe a mão nos braços, beija o rosto e sente o cheiro das roupas de Esaú. Ele não está enxergando. Ele então abençoa Jacó, pensando que fosse Esaú. Libera todas as bênçãos sobre ele. Assim que ele sai, quem chega? Esaú. E então a trama é descoberta. Isaac descobre que aquelas bênçãos que ele tinha liberado sobre Esaú estava sobre Jacó. Agora pensa comigo aqui, é onde eu quero chegar, para a gente ir. Esaú chega e percebe e menciona no texto dizendo: ele já me enganou com a primogenitura e agora ele rouba minhas bênçãos. Essas situações que não vai ter volta. Precisa ser ajustado, a fatura chega. Precisamos acertar as contas uma hora. Uma hora precisamos ser homem suficiente para poder acertar as coisas. Pedir perdão, conversar, dialogar acerca daquilo. Chega uma hora que precisa acontecer. Esaú, ele chora. Esaú chega diante do pai e diz: me dá uma bênção. E Isaac diz: eu já liberei a bênção. O seu irmão Jacó vai estar sobre vocês. Era a promessa de Deus se cumprindo. Mas a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, verso de número 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Deus não precisa da nossa ajuda nesse sentido. Deus espera que nós venhamos entender o tempo dele, o cumprimento da promessa. Pensa no coração de Esaú. Pensa Esaú ali diante de Deus, diante do seu pai, e dizendo: pai, não tem nada não. E ele vai dizer no texto: quando meu pai falecer, eu vou matar Jacó. O desejo de Esaú é: eu vou acabar com Jacó, porque ele me traiu. Ei, olhe para mim, a traição sobre Esaú. Você já havia parado para pensar nisso? Esaú foi traído, enganaram. A mãe participou do engano. A mãe contribuiu com o engano. Sabe, amados, nós talvez já enfrentamos isso no decorrer da nossa caminhada. Alguém te traiu. Lembra do Judas que traiu Jesus? Jesus chamava de amigo, você chamava essa pessoa de amigo e ele te traiu, te enganou, você confiou. Talvez pessoas, irmãos, pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui, pessoas no casamento, houve uma traição do cônjuge, traiu a mulher, ou a mulher que traiu o marido. Houve uma situação de traição, houve um engano, houve algo, uma mentira presente. E aquilo ficou no coração de Esaú.
Aquilo ficou marcado, marcou a vida dessa pessoa. Quantas pessoas hoje estão com a vida assim, como Esaú, pensando em vingança? Quantas pessoas estão com esse sentimento que eu fui traído, não tem perdão, eu não vou perdoar? Eu quero te dizer nessa noite, a igreja local e também para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, Deus é Deus que quer mudar a tua história. Ele quer mudar a nossa história, Ele quer que nós venhamos entender que o que aconteceu, aconteceu, mas Ele tem algo novo para a tua vida. Você não pode ficar agarrado naquilo que aconteceu lá atrás. Seja um prejuízo que tomou, seja algo que aconteceu, Deus está dizendo, é melhor abrir mão disso. Não fique sofrendo por isso. Não se deixe ficar parado por isso. Porque Deus tem algo novo para você. Deus quer curar o teu coração. Deus quer te dar uma visão nova daquilo que Ele tem para você. O coração está partido. As lágrimas. Pessoas que ainda lembram daquele dia, lembram daquele momento, lembram daquelas palavras que foram ditas naquele dia, talvez pelo pai, talvez por um ente querido, porque o problema aqui era familiar. Dentro do seio de uma família existem guerras, desavenças, problemas. Famílias que não se reúnem mais, porque alguma coisa ainda está presente, alguma coisa, algo ainda não foi resolvido, que precisa ser tratado. E isso impede essas pessoas de ver o novo de Deus. Elas estão, mais ou menos, as coisas estão caminhando bem para elas. Mas é algo ainda que está preso. Olhe para Esaú. Sentimento. Quantas pessoas, talvez você já encontrou alguém e essa pessoa chegou para você e disse, eu estou muito aborrecido. Tomei um prejuízo. Ou aconteceu isso, aconteceu aquilo outro e o coração está amargurado. Pessoas que estão tristes, que paralisaram, estão paralisadas, olharam para trás como a mulher de Ló, andam com os olhos postos lá atrás, naquilo que fizeram com elas, naquilo que falaram. Há muitas pessoas assim, há muitas pessoas que estão presas no cárcere do inimigo. Elas não estão presas em um cárcere, mas elas estão com a mente em um cárcere do adversário. O coração está amargo. Elas não confiam mais em ninguém. Elas não têm mais amigos, preferem andar sozinhas. Por quê? Porque foram feridas lá atrás. Foram humilhadas lá atrás. Foram machucadas lá atrás. Mas eu quero aqui te dizer nessa noite, em nome de Jesus, Ele tem um bálsamo para você nessa noite. Ele quer trazer alívio para a tua alma nessa noite. Não importa o que aconteceu lá na tua infância, o que fizeram, o que falaram, não importa quem fez, mas o que importa é que Deus quer mudar a tua história e Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele está fazendo você assistir isso nessa noite, de um Deus que tem um futuro intacto para mudar a tua história. Diga glória a Deus por isso. O seu passado, o nosso passado não determina o nosso futuro. O nosso passado não determina. O que aconteceu lá atrás não pode determinar o teu futuro. Eu estou aqui nessa noite, essa campanha é justamente para nos desprender daquilo que aconteceu lá atrás e me alavancar para o novo de Deus. Decepções todo mundo enfrenta.
tropeçamos em pedras, mas nós não somos aqueles que nos agarram às pedras. Tropeçamos sim, mas seguimos caminhando e avançando, igreja. Nos decepcionamos sim, mas eu não vou deixar o meu coração se tornar amargo diante das situações. Somos feridos sim todos os dias, somos entregues à morte todos os dias, como o apóstolo Paulo diz, mas eu, aleluia, tenho a proteção do Eterno sobre as nossas vidas. Eu não vou parar porque muitos pararam, eu não vou desistir porque muitos desistiram, eu vou seguir sonhando mesmo diante de crises, de adversidades. As adversidades, irmãos, é Deus nos preparando. As crises é Deus nos levando para um nível maior de maturidade. É necessário isso. Lá na frente você vai ver que coopera. Eu vou abençoar a tua vida também. Aleluias. Esaú foi próspero, Esaú foi abençoado por Deus. Mas aconteceu o que aconteceu. Mas só que precisava ser ajustado aquilo. Capítulo de número 29, 28. Isaac e Rebeca tomam uma atitude. Mandam Jacó para a terra de Rebeca. Aonde estava o tio dele, o irmão de Rebeca, Labão. E quando Isaac envia Jacó para lá com medo daquilo que Esaú havia dito. Vou matá-lo. Porque há um ódio no coração de Esaú. Você está entendendo que o inimigo quer colocar esse ódio de vingança, esse desejo de vingança, essa amargura no coração das pessoas, para elas não esquecerem. Isaac, Rebeca, vai dizer para Jacó, vai embora. Para que isso possa cessar, para que Deus possa trabalhar no meio disso. Escute, Deus está trabalhando nessa situação. Aleluia, diga glória a Deus por isso. Às vezes é necessário Ele nos separar um pouco, pastor Fernando. Às vezes é necessário Deus nos mover de lugar. Mas por um tempo. É por isso que eu li o texto. O próprio Deus está dizendo, olha Jacó, chegou o tempo de você voltar para o meio da tua parentela, porque agora você tem maturidade para entender o que aconteceu. Seu coração foi sarado, seu coração foi curado, não tem mais ódio, não tem mais... Você aprendeu, você sabe que hoje você não pode mais agir dessa maneira. Deus nos ensina. Então Jacó, ele vai para Padã Arã, ele vai para a casa do seu tio Labão, e ali ele vai pagar algumas coisas. Ele vai permanecer ali 20 anos. 20 anos. 14 anos ele está trabalhando de graça. 7 anos ele vai trabalhar para se casar com Raquel. Mas o tio dele o engana. Sabe? Aquilo que a gente semeia acaba vindo novamente. Acontecendo novamente. Ele é enganado pelo tio. 7 anos. E ele vai trabalhar mais 7 anos. Agora, para ter Raquel como esposa. 7 anos para Leia, 7 anos para Raquel. Deus o abençoou, olhe para mim. Deus está abençoando Jacó. Deus está fazendo de Jacó próspero. Mas não é porque Jacó é próspero que Deus vai esquecer do que aconteceu lá atrás. Jacó está prosperando, está sendo abençoado
e está sendo moldado por Deus. Olha para o teu irmão e diga: você está sendo moldado por Deus. Nós estamos sendo moldados por Deus. Aleluias. Talvez você sofreu sim o agravo, como Esaú. Mas talvez em algum momento fizemos como Jacó. Fizemos alguma coisa também que não deveríamos ter feito. E aí Deus chega agora e diz: ok, é tempo de voltar. Você passou no teste, aprendeu a lição. E é isso que eu quero caminhar aqui para finalizar, dizer para você. Você precisa aprender a lição. Nós precisamos aprender a lição que Deus está nos ensinando. Que não é do nosso jeito, Jacó. Jacó, você tem que aprender a esperar. Você precisa aprender a ouvir o conselho certo. Você precisa aprender a separar. Não é qualquer conselho que você ouve, Jacó. Não importa de quem quer que seja. Você precisa ter sensibilidade para ouvir e para obedecer à vontade de Deus, Jacó. Jacó começa a aprender, ele aprende, ele vê a provisão de Deus. Deus está abençoando ele, Deus está fazendo ele próspero ali, naquele lugar. Só que ainda existe uma coisa pendente. Existe uma coisa que precisa ser resolvida na vida de Jacó, que é o que aconteceu lá em Gênesis 25. Aquilo que ele fez, da maneira que ele fez. E ele precisa agora enfrentar o passado. Sabe o que é que acontece? Tem muitas pessoas com medo de enfrentar o passado. Tem muitas pessoas com medo de encarar o passado. Elas ficam no passado, mas não encaram ele, não enfrentam ele. O tempo de voltar para a casa da parentela, para perto deles, é o tempo que eu entendo que eu preciso reconhecer os meus erros. Que eu preciso pedir perdão. Que eu preciso reconhecer que eu agi de uma maneira imatura. E só faz isso quem tem maturidade. Só faz e só entende isso quem é verdadeiramente sábio. Porque para muitos ele não dá o braço a torcer. Ele não se rende. Ele não se dobra. Ele continua. Está próspero, mas está com o coração duro. Está sendo abençoado, mas está com o coração duro. Escute. Deus chega para Jacó e diz: Jacó, volta. Vai enfrentar o seu passado. Vai enfrentar Esaú. Jacó não tem notícia de Esaú. Só que Esaú está sendo abençoado lá. Esaú também tem recurso. Sabe, irmãos, existe a justiça de Deus. Deus tem as suas promessas para se cumprir na vida daqueles que Ele escolheu. Mas Deus também é justo concernente à vida de todas as demais pessoas. Esaú está sendo também abençoado. Lembra de Isaac? Lembra de Ismael? Isaac é o filho da promessa. Mas Deus não esqueceu de Ismael ali, perto daquele tanque, daquele poço com a mãe dele, Agar. Todo mundo às vezes pensa, mas o Isaac... mas Deus não abandonou Ismael. Deus abençoou a vida de Ismael. Deus ouviu o clamor. Vai morrer? Não vai. Tem um poço aí para você dar de água para ele, para você também tomar. Existe a justiça de Deus, a bondade de Deus. Deus está acertando, ajustando as coisas. Mas só que é necessário Jacó voltar. Jacó então ele vai embora. 20 anos se passou. Gênesis capítulo 32, verso 11. Jacó está com medo. Depois você pode ler. Jacó está com medo da reação de Esaú. Por quê? Porque ele sabe o que ele fez. Ele tem entendimento do que ele fez. Sabe, irmãos, naquela época, ainda hoje, roubar a bênção
da cultura judaica, então, meu irmão, isso é para o primogênito. Vou abençoar. Existia toda uma cultura. A bênção, ainda hoje, a bênção do pai, a bênção da mãe, a bênção do Senhor sendo liberado sobre do ministro, do pastor, liberando a bênção do Senhor sobre a igreja, sobre o teu povo, a bênção do Senhor. Jacó volta, mas ele está com medo. Gênesis 32, verso 11 em diante. Ele está com medo, ele sabe como que Esaú vai reagir. O que vai acontecer? E agora, quando eu encontrar com ele, ele vai repartir o bando, o povo, porque ele estava rico. Separa a mulher e põe ele para cá, e tudo vai acontecendo, filhos, os animais. Mas ele sabe que ele precisa da ajuda de Deus. E é sobre isso que eu finalizo com você. Eu preciso enfrentar o meu passado. E o único jeito de enfrentar o meu passado é ir para o Val de Jaboque. É para entrar no Val de Jaboque e chegar diante de Deus e rasgar o meu coração, aleluia, rasgar as minhas vestes e reconhecer verdadeiramente o que fizemos. Isso é enfrentar o passado. Quando Jacó, ele sabe, ele está com medo, ele chega ali, Gênesis 32, verso 24 ao 31. Ele começa a lutar com aquele anjo, com aquele varão. E ele está prevalecendo, ele está vencendo, a alva está chegando. E ele vai dizer, o anjo vai dizer para ele: qual é o teu nome? Me diz o teu nome. Chega de história, chega de mentira, chega de 171, chega de empurrar as coisas, deixar para depois. É agora, muda hoje, Jacó. Você muda e eu mudo a tua história. Você muda hoje, você diz a verdade e eu mudo a tua história. Deus é Deus de verdade, irmãos. A verdade prevalece. Diga glória a Deus por isso. Jacó, ele diz: eu sou Jacó. E o anjo do Senhor vai dizer: não chamarás mais Jacó, mas Israel. Porque eu fecho um ciclo na tua vida e dou início a um novo ciclo na tua vida. Você está entendendo o que Deus tem para você? Chega de Jacó. Você é Israel. Chega de viver no passado. Deus tem um ciclo novo para a tua vida. Amém. Aleluia. Vamos colocar de pé. Vem comigo. Aleluia. Não chamarás mais Jacó, mas Israel. Ele passa ali, imagina. E ele vai se dobrando 7 vezes, se abaixando, porque Esaú está chegando. Sabe qual a atitude de Esaú? Quando chegou, abraçou Jacó, beijou ele no rosto e disse: meu irmão. Sabe o que é isso, igreja? Deus está aplacando a fúria do mundo, daquilo que aconteceu, mas precisa de uma atitude da nossa parte. Você está entendendo que precisa de um posicionamento da nossa parte? Você quer aplacar a fúria? Ore a Deus, busque o Senhor, se renda a Ele, se quebre, para que você possa chegar diante daquilo que aconteceu lá atrás, diante dessa pessoa, seja lá o que for, e dizer: olha, eu te amo em Cristo Jesus. Aquilo que aconteceu foi lá atrás. Chega, passado, passou, não lembro mais. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Eu libero isso. Esaú abraça ele e diz: Jacó,
E ele diz: esses presentes é para você. Ele insiste com Esaú. E Esaú diz: não, eu não quero, eu tenho em abundância. Mas Jacó insiste, porque Jacó está honrando, Jacó está dizendo: não, você precisa aceitar. E Esaú então recebe aquilo, mas ele se abraça. Aquilo foi solucionado. Esaú vai para um lado, Jacó vai para outra direção, mas a paz está reinando no meio deles. Você está entendendo que Deus quer trazer paz na tua vida, na tua casa? Essa pendenga, aquele negócio que está pendurado. Não. Ninguém vai acusar você mais de nada. Você está entendendo isso? Ninguém vai te acusar mais de nada. Não vai haver acusação. E se alguém, aquela pessoa chega, você já tem essa palavra aqui pro teu coração, você vai dizer: olha, acabou aquilo. Não tem mais nenhum problema. Eu já disse outro dia que você não me deve nada. Está pago. Porque vale mais um coração, meu irmão, livre, uma mente livre, do que ficar remoendo coisas lá do passado. Não estraga o teu presente, nem tampouco o teu futuro, em nome de Jesus. Não deixe nada atrapalhar você nessa caminhada. Ei, escute, você não tem mais muito tempo. Nós não temos muito tempo. Vamos viver a plenitude de Deus. Vamos viver a graça de Deus. Não se apegue com coisinha, não. Larga para lá, deixa para lá, abandona aqueles negócios. Vamos embora, vamos caminhar. Por quê? Porque você atingiu já um nível muito maior. Vamos adorar. Nós vamos finalizar. Aleluias. Oh, meu Deus. Sempre atentos permanecem em mim. Deus está ajustando. Deus está trabalhando no meu e no teu coração. E os teus ouvidos Para de ficar preso naquilo. Prende não. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aquele que atingiu uma maturidade maior, é ele que dá o primeiro passo. Deus de pé. É ele que dá o primeiro passo. E não de longe, nunca mudaste. Eu amo esse texto. Tu és fiel. Você não chamará mais Jacó, mas Israel. Aleluia. Deus de Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo. Tem promessa para você. Passa, Nada vai impedir essas promessas de alcançar você. mas tua Vença isso. palavra vai se Cumprir. Eu sei que os teus olhos Ele está contemplando. sempre atentos Ele está contemplando. permanecem em mim. Ele está contemplando. Ele está contemplando. E os teus ouvidos Ele cresceu. Ele perdoou. estão sensíveis para Ele está disposto agora a sofrer o agravo. Ele está disposto agora a abençoar. Ele não vai mais fazer desse jeito. Ele vai mudar. Ele mudou. Ele mudou. mais a Ele aprendeu a esperar o cumprimento da promessa. de manhã. Ele
você. Deus que não é O seu passado não determina o teu futuro. Não aceite mais a culpa lá de trás, em nome de Jesus. tudo pode. As pessoas às vezes nos acusam, não esquece. Mas Deus está nessa noite dizendo: ei, eu já lancei isso no mar do esquecimento. Você fez no seu tempo de tolice. Eu não estou levando em conta o que você fez lá atrás, não. Eu vou mudar a tua história hoje. Eu abençoei Esaú também. Mas eu quero deixar o seu coração limpo. Eu quero deixar a tua mente limpa, sadia, para você sonhar os projetos que eu tenho para você. Ei, Deus não fica com o dedo apontando para nós como as pessoas fazem, não. Olha aí, você fez isso lá há 20 anos atrás. Deus está te dizendo assim: ei, abre mão hoje. Tudo isso foi apagado pelo sangue do Senhor Jesus. Você é livre para andar, livre para caminhar, livre para viver. Olha para o teu irmão e diga: você é livre para viver. Nós somos livres em Cristo Jesus. Aleluia, somos livres. Aleluias. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam em Espírito. Oh, aleluia. Não há mais acusação. Quem irá nos acusar? Quem irá nos separar do amor de Deus? Aleluias. Levante as suas mãos, nós vamos finalizar. Não retire de nós o teu espírito. Adore. Oh, aleluias. Não retire de nós o teu Espírito. Coisa linda. Aleluia. Com alegria, coisa linda. Quero aprender com meus erros Quem não erra? e não mais cometê-los. Aprendemos. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é Ficar no erro e viver no medo. Ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Olha para Davi, olha o que Davi fez, Quero aprender olha o que Moisés fez, meus erros olha o que Abraão fez. Deus perdoou. e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Nós não vamos ficar para trás. Aleluia, nós vamos avançar. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser
prepare para levantar voo. Oh, aleluias. Te prepare. Olhe para mim. Te prepare para levantar voo. O que estava te segurando aqui foi vencido. Aleluias. Você vai voar. Você vai sonhar os sonhos de Deus. Não há acusação contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Não vai, chega. Olha para mim. Te prepara para levantar voo. Você está se castigando por uma coisa. E Deus está dizendo, chega, para de sofrer com isso. Para com isso. O que importa é você mudar hoje. Caminha hoje. Vá, mulher, e não peques mais. Chega de querer fazer remendo de pano novo em roupa velha. Não vai dar certo. É tudo novo. Deus não é Deus de retalho, não, irmão. Deus é Deus de coisa nova. Te prepare para o novo de Deus. Diga, eu recebo